Moraes quer mandar o Bolsonaro para Papuda. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Olha, saiu a notícia agora no Metrópolis, né, dizendo que fontes próximas ao ministro Moraes teriam dito que não tem a menor chance do Bolsonaro não ser levado a Papuda quando preso. Bom, primeiro que isso é completamente absurdo, porque se o Moraes está conversando com pessoas próximas sobre para onde o Bolsonaro vai quando for preso, e se a gente tem dentro do país uma regra de que as pessoas, hoje a regra é essa, só são presas depois que o caso é transitado em julgado, ou seja, depois que não cabe mais nenhum recurso, o Moraes não apenas ele está antecipando que vai condenar o Bolsonaro, como ele está passando por cima dos colegas dele de turma e está passando ainda por cima dos colegas dele de plenário, que podem ainda receber um recurso do julgamento da primeira turma. Ou seja, não só um absurdo jurídico, porque mostra que estamos diante realmente de um julgamento político, para quem ainda não acreditava, como também passa por cima dos colegas, inclusive, de STF. O Moraes, pelo visto, não respeita ninguém. Isso é, enfim, um troço lamentável. E ainda tem bom, e ainda o Moraes depois quer dizer por aí, sai dizendo por aí, que nós estamos num judiciário independente, que as pessoas podem ficar tranquilas, que não haverá absolutamente, que o Bolsonaro não há por que reclamar para os Estados Unidos, que o julgamento aqui é totalmente jurídico, que os advogados vão ter todas as chances, e agora ele antecipa, antes do julgamento, antes dos recursos, antes da condenação, para onde ele vai quando for preso. Bom, claro que é um julgamento político e claro que isso apenas reforça que o Moraes é realmente um violador de direitos humanos e, ao ser assim, ele legitima por completo as denúncias que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora do país. E, além disso, tem um outro ponto que eu acho que também é relevante, que precisamos dizer, que é o seguinte: a nossa tradição jurídica no Brasil é uma tradição de ex-presidentes ficarem presos em salas reservadas, longe de presídios. Não há, na nossa legislação, nada que imponha uma cela especial a ex-presidentes, mas por uma questão de segurança do presidente ou do ex-presidente e também das pessoas que eventualmente, enfim, estão no cerco, estão cercando, estão no entorno do ex-presidente, são fãs, são eleitores, enfim, segurança de tudo e de todos. Por essa razão eles ficam em salas reservadas. Foi assim com o Lula, foi assim com o Temer também, quando foram presos depois de terem sido presidentes, e foram assim por ordem de quem? Do próprio STF. Então, claramente que diante disso, e diante também da Papuda ter se mostrado um presídio completamente incapaz de receber as pessoas, um presídio que tem, inclusive, matado, como Clezão e outras mais pessoas. O Daniel Silveira ficou num estado lamentável lá, enfim, não tem estrutura nenhuma. Diante desse conjunto de fatos, diante desse contexto, parece claro que realmente o que está em curso no Brasil é aquilo que eu tenho chamado, enfim, o direito chama de lógica do direito penal do inimigo, que é quando você desumaniza o outro, você trata o outro como objeto, você faz com que o outro deixe de existir como um sujeito de direitos, e isso traz a ele uma condição de objeto, uma peteca do sistema, que é jogada de uma autoridade para outra. E sabe para que serve isso? Quando alguém se torna um objeto, ele não pode mais receber voto. Quando alguém se torna um objeto, ele não deve mais influenciar ninguém. Tratar o outro ou fazer do outro um objeto é uma forma de neutralizá-lo politicamente e de desidratar a sua relevância pública e política. E é isso que querem fazer com o Bolsonaro, é isso que querem fazer com o bolsonarismo. O Moraes podia pelo menos segurar um pouco a sua ânsia de fazer isso se tornar uma realidade. Além de tudo, é ansioso o rapaz. Se você gostou dessa análise, curte, compartilha, divulgue para os seus amigos, para os seus inimigos, só não divulgue para o Moraes.
Um abraço.